O relógio parou exatamente às 3h33 e algo mudou. Esta frase ecoou na minha mente como um sussurro de advertência. Aquele momento, congelado no tempo, não apenas me afetou, mas alterou o tecido da realidade ao meu redor. Eu era apenas um funcionário de uma loja de antiguidades na Vila Madalena, em São Paulo, cercado por objetos que carregavam histórias que poucos se atreviam a desvendar. Mas naquele dia, algo se rompera. O ar estava pesado, como se o universo estivesse segurando a respiração, esperando que eu tomasse uma decisão. Quando o relógio da loja parou, o som do tic-tac se dissipou, substituído por um silêncio profundo e inquietante. Eu olhei para o relógio antigo que havia pertencido a uma família que desaparecera misteriosamente há décadas. A história dizia que, ao bater as 3h33, algo inominável aconteceria. A curiosidade e o medo dançavam em meu peito enquanto eu tentava ignorar a sensação crescente de que estava prestes a cruzar uma linha invisível. Eu me chamo Lucas e sempre fui fascinado por relíquias que contavam segredos do passado. A loja de antiguidades, situada em uma esquina arborizada da Rua Harmonia, era meu refúgio, um lugar onde eu podia escapar da realidade. Mas por trás das prateleiras empoeiradas e dos objetos desgastados havia algo mais. Algo que parecia me observar, esperando o momento certo para se revelar. A Vila Madalena, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, era um labirinto de histórias. Mas naquele dia, uma estranha sensação de desconforto pairava no ar, como se as sombras estivessem mais longas e os sussurros mais altos. Olhando pela vitrine, vi um grupo de crianças correndo e brincando. Mas havia uma delas, uma menina de cabelos cacheados e um vestido amarelo, que parecia me encarar com uma intensidade que me fez estremecer. Ela sorriu, mas havia algo de errado em seu olhar, como se soubesse de segredos que eu nunca poderia compreender. Enquanto eu tentava me concentrar no trabalho, flashes de memórias surgiam em minha mente, traumas de um passado que eu preferiria esquecer. Minha irmã, Sofia, havia desaparecido em uma noite chuvosa há 5 anos, e desde então, cada tic-tac do relógio parecia me lembrar da fragilidade da vida. O desaparecimento dela era uma ferida aberta que não cicatrizava, e a ideia de que o tempo poderia ser uma prisão nos seguia como uma sombra. E agora, com o relógio parado, eu sentia que o destino estava prestes a se manifestar de uma maneira que eu não podia prever. Então, quando a luz do sol começou a se pôr, o ambiente que eu conhecia tão bem transformou-se. A loja parecia encolher, as paredes se aproximando de mim, enquanto uma brisa gelada sussurrava pela janela. E foi nesse momento que percebi: algo inexplicável estava prestes a acontecer. O que seriam aquelas 3h33 que pareciam carregar um peso imensurável? A resposta estava prestes a se revelar, e eu não sabia se estava preparado para encarar a verdade que se escondia nas sombras da minha própria vida. O ar na loja parecia estar carregado de um peso invisível, e eu mal conseguia respirar. A sensação de que algo estava prestes a acontecer tornava-se insuportável. O olhar da menina do vestido amarelo ainda estava gravado em minha mente, e eu não conseguia afastar a ideia de que ela sabia algo que eu não sabia. Era como se a própria Vila Madalena estivesse conspirando contra mim, e a realidade se torcesse em formas que eu não podia compreender. Enquanto tentava organizar os objetos na prateleira, a porta da loja se abriu com um rangido e uma figura conhecida entrou. Era Clara, uma antiga amiga de infância,
que sempre teve um jeito peculiar de enxergar o mundo. Seus cabelos curtos e bagunçados e a camiseta de estampas coloridas a tornavam inconfundível. Mas havia algo diferente nela naquele dia. Seus olhos estavam arregalados e inquietos, como se ela tivesse acabado de sair de um pesadelo. "Lucas!" exclamou com um misto de urgência e pânico. "Você viu alguma coisa estranha por aqui?" Fiquei surpreso com a pergunta. Clara sempre foi uma sonhadora, mas nunca a imaginei tão afetada por algo. "Estranha como?" indaguei, tentando esconder minha própria inquietação. Uma menina de vestido amarelo." Ela hesitou, como se as palavras fossem difíceis de articular. "Eu a vi correndo pela rua, mas quando cheguei perto, ela desapareceu. E então..." Ela hesitou novamente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. "Eu ouvi sussurros, Lucas. Sussurros que pareciam vir da loja." Um calafrio percorreu minha espinha. A conexão entre a menina e o que Clara descrevia se tornava cada vez mais clara, e a ideia de que ela poderia estar ligada ao desaparecimento de Sofia me aterrorizava. As memórias de minha irmã inundaram minha mente, e eu me vi lutando contra uma onda de emoções que ameaçava me submergir. "Clara, você não entende." Comecei, mas a expressão em seu rosto me fez parar. Ela parecia determinada, como se estivesse decidida a desvendar um mistério que se estendia além de nós. "Precisamos investigar. Essa loja, esses objetos, eles têm histórias que precisam ser contadas. E se a menina estiver ligada a tudo isso?" Relutante, assenti. A ideia de mergulhar em um mistério tão profundo e doloroso me apavorava. Mas a determinação de Clara acendeu uma faísca de coragem dentro de mim. Decidimos explorar a loja mais a fundo, buscando pistas que pudessem explicar a conexão entre a menina, o relógio e o passado que tanto tentávamos esquecer. Conforme começamos a revirar as prateleiras, encontrei um pequeno diário escondido, atrás de uma antiga caixa de música. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era de uma criança. O que havia ali poderia ser a chave para entender o que estava acontecendo. Mas à medida que começava a ler, uma sensação de desconforto me invadiu. As palavras falavam sobre uma amizade com uma menina de vestido amarelo, que aparecia e desaparecia, e que levava a autora a lugares que nunca deveriam ser visitados. "Lucas, você está bem?" Clara perguntou, sua voz quebrando o feitiço que as páginas exercitavam sobre mim. "Eu... não sei. Isso é mais do que apenas um diário. É como se a menina estivesse chamando por mim." O silêncio que se seguiu foi pesado, e o peso da decisão se instalou entre nós. O que deveríamos fazer com o que descobrimos? A realidade que conhecíamos começava a se desvanecer, e a ideia de que o passado poderia estar se entrelaçando com o presente me deixava em estado de alerta. Antes que eu pudesse responder, a luz da loja começou a piscar. Um sussurro tomou conta do ambiente, e a sensação de que estávamos sendo observados cresceu. Eu sabia que, ao atravessar aquela linha invisível, não haveria como voltar atrás. A verdade estava ali, à nossa espera, e eu não tinha certeza se estava preparado para enfrentá-la. O sussurro se intensificou, como se vozes do passado emergissem das sombras da loja. O diário em minhas mãos parecia vibrar com uma energia que eu não conseguia compreender. O olhar de Clara se fixou em mim, e pela primeira vez percebi o quão inquieta ela estava. O ambiente, que antes era apenas uma loja de objetos antigos, agora parecia um labirinto de segredos e memórias não resolvidas. "Lucas, você está ouvindo isso?"
Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, como se temesse que qualquer som mais alto pudesse quebrar a magia que nos envolvia. Eu assenti, mas a verdade é que não sabia se o que ouvia era real ou fruto da minha imaginação. As vozes pareciam se entrelaçar, formando um coro de risos e lamentos. Lembrei-me de Sofia, da maneira como ela frequentemente falava sobre ter amigos imaginários que a levavam a lugares mágicos. O que se desenrolava diante de mim parecia um eco daquele tempo, como se o passado estivesse tentando me puxar para dentro. O diário. Murmurei quase para mim mesmo. Ele fala sobre um lugar, um esconderijo. Eu conheço esse lugar. Clara franziu a testa, e a expressão de preocupação em seu rosto se transformou em uma mistura de curiosidade e receio. O que você quer dizer? É um antigo parque perto da nossa escola. Eu costumava ir lá com Sofia. Ela sempre dizia que havia algo especial escondido lá, algo que só as crianças podiam ver. A luz da loja piscou novamente e a atmosfera tornou-se ainda mais pesada. O diário revelou que a menina de vestido amarelo não era apenas uma figura passageira na vida da autora. Ela era uma guardiã de segredos, um elo entre o mundo real e algo mais profundo e obscuro. E se essa menina... Clara começou, mas a frase ficou suspensa no ar. E se ela for uma parte de você? Fui tomado por uma sensação de vertigem. O que Clara estava insinuando? A ideia de que eu poderia ter uma conexão mais íntima com aquele mistério me aterrorizava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que parecia despertar. Memórias reprimidas começaram a ressurgir, traumas que eu havia enterrado. A imagem de Sofia, rindo sob a luz do sol, e seus olhos brilhantes, agora pareciam sombrios. De repente, uma onda de lembranças tomou conta de mim. As tardes em que Sofia desaparecia por horas, sempre voltando com histórias fantásticas. Eu havia sempre achado que ela estava apenas sonhando. Mas e se houvesse mais? E se, de alguma forma, ela tivesse se perdido naquelas histórias, naquelas visões que eu nunca compreendi completamente? As vozes tornaram-se mais altas, e percebi que não eram apenas ecos do passado. Elas falavam de perda, de um desejo profundo de reconexão, e a realidade começou a se desmanchar ao meu redor. Clara, que sempre foi a sonhadora, agora se tornava a âncora que me impelia a enfrentar esses medos. "Lucas, precisamos sair daqui!" Clara gritou. Mas a porta da loja se fechou com um estrondo, como se uma força invisível estivesse nos mantendo ali. A tensão aumentava e a sensação de estarmos presos em um jogo maior do que nós se intensificava. As paredes começaram a se fechar, e eu sabia que as respostas que buscávamos não estavam apenas nas páginas do diário, mas nas memórias que tanto temíamos enfrentar. O que começou como uma busca por uma menina de vestido amarelo, agora se revelava como um chamado para encarar o que havia sido enterrado. E enquanto o sussurro se tornava um grito, eu percebi que a verdade era muito mais complexa do que eu jamais poderia imaginar. Então, de repente, Clara se virou, e seus olhos estavam cheios de determinação. "Lucas, escute. Eu sinto que temos que confrontar isso juntos. Se a menina de vestido amarelo é uma parte de você, talvez ela também seja uma parte de mim." O coração disparou em meu peito com a ideia. O diário não era apenas um objeto, era um portal. Eu podia sentir a conexão se formando entre nós, como se as vozes, os risos e os lamentos estivessem nos envolvendo em uma teia invisível. Clara avançou, sua mão estendida em direção ao diário.
Vamos descobrir a verdade. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer movimento, uma sombra se projetou atrás de nós e uma figura emergiu da penumbra da loja. Era um homem de expressão severa, com olhos que pareciam penetrar na alma. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sua voz ressoou, carregada de um poder que nos paralisou. O clima mudou instantaneamente. O sussurro se transformou em um silêncio opressivo. Olhei para Clara e a determinação que antes brilhava em seus olhos agora se misturava com medo. O homem avançou lentamente e eu sabia que esta era a hora de decidir: confrontar o passado ou fugir. Senti meu corpo se contrair enquanto o homem se aproximava. A presença dele era esmagadora, como se o ar ao nosso redor estivesse sendo drenado, deixando apenas uma tensão palpável. Clara ficou ao meu lado, sua mão segurando a minha com força, e eu sabia que não havia como voltar atrás. "Quem é você?" eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas era impossível ignorar o tremor que atraiu. O homem parou, e seu olhar parecia penetrar em mim, como se estivesse desnudando minha alma. "Eu sou o guardião deste lugar," ele respondeu, a voz grave ecoando nas paredes. "Vocês não deveriam estar aqui. O que buscam é perigoso e não estão prontos para a verdade." As palavras dele ressoaram como um alerta, mas havia uma chama de curiosidade que não poderia ser apagada. Eu sabia que o diário, as memórias de Sofia e a menina de vestido amarelo eram questões que precisavam ser enfrentadas. Antes que eu pudesse articular uma resposta, uma onda de energia emanou do diário, e o homem hesitou, como se estivesse lutando contra alguma força invisível. "O que você sabe sobre a menina?" Eu desafiei, minha voz agora mais forte. Clara apertou minha mão, e a conexão entre nós parecia intensificar a energia que emanava do livro. "O que foi perdido não deve ser encontrado," ele respondeu, mas havia um conflito em seu olhar. "A menina de vestido amarelo é um eco do que foi. Um aviso." Então, sem aviso, a loja começou a tremer e os objetos antigos ao nosso redor se agitaram como se estivessem vivos. O homem lançou um olhar intenso para nós, e em um movimento rápido, ele se lançou em nossa direção. Clara gritou, e eu a puxei para o lado, sentindo a força do impacto vibrar pelo chão. A luz piscou novamente, e em um instante, a tensão se dissipou. O homem desapareceu em uma nuvem de sombras, e o silêncio retornou, mas não sem deixar suas marcas. Eu caí de joelhos, ofegante, enquanto Clara se agachava ao meu lado. "Estamos bem?" ela perguntou, os olhos arregalados, mas eu podia ver a determinação voltando a brilhar neles. "Acho que sim, mas não sei por quanto tempo." A verdade é que me sentia diferente. As vozes, os ecos, tudo parecia ter deixado uma marca em minha mente. Eu sabia que havia enfrentado algo profundo e as cicatrizes emocionais seriam difíceis de curar. Nos levantamos e, enquanto examinávamos o diário, percebi que uma nova página havia se revelado. Era uma ilustração de um parque, mas não era qualquer parque. Era o mesmo que eu conhecia, mas agora cercado de símbolos estranhos e uma frase que me fez gelar. "O que foi perdido pode ser encontrado, mas o custo será alto." "Lucas, você percebeu?" Clara disse, apontando para a página. "Isso significa que ainda há algo mais. A menina não está apenas no passado. O medo se misturou à excitação. Eu sabia que a jornada não havia terminado. Havia mais segredos a serem desvendados, e as vozes que antes eram sussurros, agora se tornavam um chamado. Mas não éramos os únicos afetados. Ao sairmos da loja,
encontramos Sofia, parada do lado de fora, com um olhar distante. Ela parecia perdida, como se estivesse esperando por nós. Clara e eu trocamos um olhar preocupado. O que quer que tivéssemos despertado, não era apenas nosso, era dela também. Sofia! Eu chamei, mas quando ela virou o rosto, percebi que algo havia mudado nela. Havia uma sabedoria e um peso nos seus olhos que não estavam ali antes. Eu sei onde precisamos ir, disse ela, e sua voz soou como uma confirmação de que a aventura estava longe de acabar. Enquanto nos afastávamos da loja, com o diário em mãos e os mistérios ainda pairando no ar, eu não pude deixar de sentir que aquele era apenas o começo de algo muito maior, e que as sombras do passado ainda guardavam segredos que, uma vez revelados, poderiam mudar nossas vidas para sempre. A sensação de urgência era palpável enquanto seguimos Sofia, guiados por um misto de medo e esperança. O diário pulsava com uma energia estranha em minha mão, como se quisesse nos levar a um destino que não podíamos entender completamente. Clara caminhava ao meu lado, sua presença era um conforto, mas a ansiedade crescia a cada passo. Chegamos a um parque que parecia um portal para um mundo esquecido, repleto de árvores altas e sombras dançantes. O ar estava carregado, e eu sabia que a menina de vestido amarelo estava próxima. Mas o que ela traria? O eco das palavras do guardião ainda ressoava em minha mente. O que foi perdido não deve ser encontrado. Sofia parou, como se estivesse presa em uma memória. Seu olhar se perdeu no horizonte e a compreensão surgiu em seu rosto. Eu tenho que ir sozinha, ela disse, e minha respiração parou. É a única maneira de resolvermos isso. Não, eu protestei. Não podemos deixar você sozinha. Mas ela se virou. E algo nos seus olhos, uma determinação profunda e dolorosa, me fez calar. Era uma escolha que precisava ser feita, e eu sabia que era algo que eu não poderia impedir. Eu e Clara trocamos um olhar, uma silenciosa aceitação do que estava por vir. Enquanto Sofia se afastava, uma sombra se formou ao seu redor, e o parque começou a tremer. Ela se virou uma última vez, um sorriso triste nos lábios. Lutem. Mesmo que eu não esteja mais aqui, a verdade precisa ser revelada. E então ela desapareceu, engolida pela escuridão. A dor da perda me atingiu como um tidal wave, mas eu sabia que sua escolha não era em vão. Clara e eu nos entreolhamos, a determinação se solidificando em nossos corações. O sacrifício de Sofia não seria em vão. Nós iríamos continuar a luta. Com o diário em mãos e a memória de Sofia como guia, partimos, conscientes de que a jornada apenas começara e que o caminho à frente seria repleto de desafios e revelações. Se você gostou desta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais aventuras como esta. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam embarcar nesta jornada cheia de mistérios. E deixe um comentário abaixo contando qual foi a sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma próxima história.